Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. Estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário com o nosso coração em Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai e com muita alegria partilhando deste momento em família. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É o nosso momento de felicidade no espírito, a gente está aqui reunidos, seja agora às 7h30 da manhã ou em outros momentos do dia, por isso a gente sempre deixa aqui o boa tarde, o boa noite a todos os irmãos. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pelo manto de amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. Tenhamos a certeza que se estamos aqui neste momento, é porque Jesus nos conduziu a aqui estar. E se aqui estamos, Jesus tem algo para o nosso coração. Uma palavra de esperança, de consolação, uma palavra de conforto, um esclarecimento que estamos precisando. Então sejam todos muito bem-vindos e todos estamos aqui na posição de aprendizes, eu também estou. Dia após dia, todos os dias que a gente partilha aqui, meus irmãos, é de grande aprendizado para mim também, de grande fortalecimento para o meu espírito. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje nós, com a bênção de Jesus, nós iremos iniciar aqui o nosso momento do livro Jesus e Atualidade, unindo com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no capítulo 18 desta obra, lembrando que nós dividimos esse capítulo em 2 dias. A gente iniciou a reflexão dele ontem para falar de sofrimento e hoje nós iremos finalizar. Lembrando que eu irei manter aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nós unimos, que é a do capítulo 5, item 26. Então hoje nós também manteremos essa passagem como uma base para unir aqui com o ensinamento da querida Joana de Ângeles. Meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui falando de sofrimento. Este é o tema central do capítulo que Joana coloca. Mas a perspectiva que Joana traz de sofrimento não é o entregar-se ao sofrimento ou quanto é difícil passar pelos momentos de sofrimento, de dores, não. O olhar que Joana nos convida a ter do sofrimento é o olhar de querer sair dessa situação, de querer enfrentá-la na medida que for possível também, de fazer a nossa parte e querer não se entregar ao sofrimento. Jamais cruzar os braços e pensar, eu tô passando por esse sofrimento, eu sou assim mesmo, é muito difícil para mim enfrentar isso, eu não consigo, essas frases eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou sair dessa situação, eu nunca vou ser curada, eu nunca vou melhorar. Essas frases são terríveis para nos paralisar no sofrimento. Não nos entreguemos a esses pensamentos. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou ter uma cura, eu não vou sair dessa situação, eu nunca vou melhorar, eu nunca vou superar isso. Não nos entreguemos a esses pensamentos. Somos espíritos eternos, estamos aqui para melhorar. Se a gente tentar um pouquinho enfrentar o que a gente está passando, já é um passo que damos para não nos entregarmos a essa situação, a esse sofrimento. Porque é muito triste para o nosso espírito dizer que a gente não dá conta de fazer algo. Sendo que não dá conta, eu estou dizendo aqui no sentido de enfrentar uma coisa que é sofrida para a gente. Sendo que se esse problema chegou, a solução tem. E muitas vezes basta o nosso querer para enxergar todas as opções que nós temos para sair dessa situação. Mas fato é que muitas vezes nos acomodamos. A gente se acomoda em dizer que não dá conta, a gente se acomoda em dizer que não consegue, a gente se acomoda em dizer que as coisas nunca vão melhorar. É bem mais fácil a gente se acomodar nesses pensamentos do que trabalhar para sair dessa situação, lutar, buscar ajuda
e recursos no campo da matéria ou espiritual para superar tudo isso. É difícil a gente realizar as superações que vão no espírito. É difícil, porque a dor é grande, o sofrimento é grande. O fardo, quando tá pesado, é difícil. Mas quando a gente deseja com muita fé querer sair dessa situação, não é que ela vai ser nos retirada num passe de mágica, mas irão surgir oportunidades e recursos para a gente conseguir enfrentar isso. E a gente tem que querer aceitar esses recursos para enfrentar. Ontem a gente até citou, seja recursos na matéria, um médico, um terapeuta, um medicamento, tem diversas formas, eu digo, na área da ciência, na área da saúde, ou também, meus irmãos, os recursos espirituais, um tratamento na casa espírita, um evangelho, um passe, um atendimento fraterno, uma evangelização, uma leitura de um livro edificante. Recursos, nós temos um oceano disponível, mas a gente tem que querer ir atrás desses recursos e aceitá-los, para não nos acomodarmos ao sofrimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque inclusive eu queria ler para nós, porque Joana de Ângeles irá nos lembrar nesse capítulo 18 de um homem que passava por um sofrimento profundo, profundo. E ele quis mudar a situação dele. Ele quis. Mas nesse processo que ele quis mudar a situação, o sofrimento apertou um pouquinho. Isso é verdade, porque quando a gente está passando por um sofrimento grande, uma etapa difícil, o fato da gente se movimentar para poder sair dessa situação, às vezes vai gerar mais dor em nós, mas depois alivia, depois as coisas se abrandam. Então, eu queria ler para a gente aqui o que Joana coloca. Ela vai nos lembrar que lá no episódio do paralítico, que foi descido pelo telhado e colocado ao lado de Jesus. Nos lembremos desse episódio? Um momento em que o Cristo estava ali partilhando as palavras, e aí tem tanta gente, mas tanta gente em volta de Jesus, que era impossível se aproximar dele. Porque aonde Jesus ele passava, as pessoas ficavam atrás dele, iam acompanhando ele. E exatamente nesse dia em específico, tinha uma multidão muito grande em volta de Jesus. Era impossível você tentar se aproximar ali dele. Então, qual que foi o recurso que tinha? Descer pelo telhado. O único lugar que não tinha pessoas, que conseguia ter acesso a Jesus, foi descer pelo telhado um homem paralítico que gostaria de receber a cura, que queria muito receber a cura. Então, olha o esforço que ele fez, não só dele, mas de todas as pessoas que estavam o ajudando. Então, Joana nos lembra esse momento desse homem que ele vai descendo ali pelo telhado, ele é paralítico, até ele encontrar com Jesus. E aí, quando Cristo está de frente para esse homem, Jesus afirma: Tu crês que eu posso te curar? E o doente responde: Sim, demonstrando a fé que o dominava, só que ao mesmo tempo retratando querer recuperar a saúde dele pelo esforço que ele teve de descer pelo telhado. Então a gente vê aqui duas combinações: a do crer que Jesus podia e a do querer, que a gente conversou muito sobre isso ontem. Ele quis ser curado. Então, olha só, ele movimentou pessoas e amigas solidários para o levarem até Jesus, porque como ele era paralítico, ele não tinha condição de ir sozinho até Jesus. Ele precisava de alguém para carregar ele, não só uma pessoa, mas várias. Então, ele precisou de pessoas, ele foi em busca primeiro de pessoas que tinham o recurso de carregar ele se submeteu ao desconforto de ser conduzido até Jesus, porque, meus irmãos, naquela época, tudo era muito longe, digamos assim. Então, da onde ele morava até essas pessoas carregarem ele até Jesus, era um pedacinho bom, digamos assim. Então, imagina, a pessoa
já está cheia de dores no corpo, e ainda ali, né, sendo carregada. Então ele teve as suas dores aumentadas em todo esse percurso, colocando ele, imagina, amarrando ele para ele poder descer pelo telhado, imagina o desconforto que isso não foi. Imagina isso, meus irmãos. E ele passou por tudo isso para estar de frente com Jesus. Então, todas as atitudes dele já mostravam o querer sair da situação. Porque não adianta só falar, eu quero sair da situação. As atitudes precisam estar alinhadas com o que a gente fala. Então, as nossas atitudes têm que ser de buscar, de querer. E aí, quando ele diz sim, eu creio que o Senhor pode me curar, ele demonstrou a profunda fé dele. Profunda fé. Então, ele uniu o querer e o crer. E Jesus, sensibilizado de tanto esforço, libertou este homem da doença que ele tinha. Ou seja, ele retornou a andar. Mas para ele conseguir isso, para ele conseguir superar o que ele estava passando, foi difícil o caminho. Foi difícil. E eu trago isso para a nossa vida, meus irmãos, porque quando a gente passa um sofrimento muito grande, nós temos recursos para nos ajudar e a gente precisa querer esses recursos. E eu até digo que tem um que muitas vezes a gente se esquece dele, que é o recurso de conversar com o nosso guia, conversar com o nosso anjo da guarda, conversar com o nosso mentor, conversar com Jesus, com o Espírito amigo. Estou dizendo aqui conversar, o orar. Olha, meus irmãos, todos nós temos um anjo guardião. Todos nós temos um espírito amigo que a gente pode nomear da forma como a gente se sentir mais confortável, como um mentor, como um guia, como um espírito amigo. A gente pode nomear da forma como desejarmos. Todos nós temos um espírito amigo que já está caminhando um pouquinho mais à frente que nós e que cuida da gente lá do mundo espiritual. Todos nós temos. A gente não está sozinho. E muitas vezes nos esquecemos de conversar e orar para eles. E eu digo que isso é importante porque quando a gente está passando por um sofrimento, oremos, conversemos com esses espíritos amigos que cuidam da gente, com o nosso mentor, com o nosso guia, em uma oração profunda, pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo que possam abrir os nossos olhos para enxergar os recursos que temos à nossa frente para sair dessa situação. Que a gente possa enxergar todas as opções que Deus está nos enviando para a gente melhorar, para a gente superar, para a gente vencer esse sofrimento. E com certeza a espiritualidade amiga que cuida de todos nós nos ajudará a ter força, nos abrirá os nossos olhos para enxergar, olha quanto recurso, olha quantas opções, olha quantos caminhos a gente pode escolher para enfrentar esse sofrimento. Então, entra também nessa parte do querer, essa oração profunda, eu digo elevada aos espíritos que cuidam de nós, e como eu disse, todos nós temos, pedindo auxílio. Quando as dores estão fortes, vamos pedir auxílio, vamos pedir ajuda. Olha, sozinha eu não estou dando conta. Abre os meus olhos para enxergar aonde eu encontrarei ajuda. Conduz até mim, espírito amigo, um irmão, uma pessoa para me dar um suporte, para me conduzir uma palavra que eu preciso nesse momento, para me mostrar um caminho, para me dar a mão, para me ajudar a caminhar, porque sozinha eu não consigo. Como que diz, o paralítico foi carregado por diversos amigos até encontrar Jesus. E muitas vezes a gente pede, vamos pedir para a espiritualidade amiga, vamos orar a Jesus, pedindo que seja conduzido até nós irmãos que vão nos dar essa mão e nos ajudar a caminhar para enxergar um caminho melhor que a gente não está enxergando no momento da dor. E com certeza a espiritualidade amiga irá nos ajudar. Porque Deus não desampara nenhum filho. A gente sempre recebe ajuda. Mas aí entra uma questão, precisamos estar com os olhos abertos para compreender, para entender essa ajuda e o coração humilde para aceitar e o coração cheio de boa vontade para também querer aceitar essa ajuda e crer
crer que Deus cuida de cada um de nós. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso encontro deste sábado com essas palavras em nosso coração. Levemos com muito carinho os esclarecimentos de hoje, com muita esperança, querer e crer. Levemos no nosso coração. Meus amados irmãos, essa nossa mensagem é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com o Cristo em nosso coração. E que assim seja.